No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês tudo que chegou por aqui no mês de maio. Se você gosta de um box de livro, fica aí e assista até o final. Oi, para quem não me conhece, meu nome é Andréia Abreu e este é o meu canal. Seja muito bem-vindo. Por aqui nós estamos sempre falando de livros, de leituras, de Kindle e de tudo o que tiver a ver com esse universo. Então, não sai daí não. Vem comigo! Bem, um dos primeiros livros que chegou por aqui no mês de maio foi esse livro aqui, da Virginia Woolf, que é A Arte do Romance. Nesse livro aqui, o que você tem é uma coleção de textos da autora, porque além de escritora, ela é também crítica literária, professora de literatura, e embora a minha experiência com a Virginia Woolf não foi das melhores, eu tentei começar a ler a obra da Virginia por Orlando, e confesso para vocês que eu detestei Orlando. E aí, depois de ver várias experiências de outros leitores, né, eu cheguei à conclusão que, de repente, eu comecei pelo livro errado. Né? Me disseram que seria melhor ter começado por Mrs. Dalloway. E eu comecei por Orlando. E aí eu fiquei um pouquinho traumatizada com essa leitura, abandonei Orlando, não consegui terminar, e ainda estou protelando em pegar mais alguma coisa da autora. E aí eu me interessei por esse livro aqui, né, porque tem alguns textos de crítica literária. Eu tenho um outro livro aqui também de outro autor sobre crítica literária, que é do C.S. Lewis, e aí eu achei interessante esse livro, reunindo todos esses textos, e resolvi comprar, adquirir, de repente, aqui como crítica literária, falando sobre literatura, falando sobre o gosto pela leitura. De repente, eu me anime a, depois desse livro aqui, ler outra coisa da Virginia Woolf, de repente, Mrs. Dalloway, tá? Mas comprei esse livro aqui, A Arte do Romance. Aqui na contracapa diz assim, que nesse livro aqui estão reunidos 9 dos melhores textos da autora sobre arte do romance, e versando sobre escrita ficcional, prazer da leitura e o papel da mulher na literatura. Então, é isso que você vai encontrar aqui na Arte do Romance, tá ok? Um outro livro também que chegou por aqui em maio foi o livro do George Orwell, Por que Escrevo? Tá? Me interessei de ler outras coisas do George Orwell depois de ter lido 2 livros dele, que é A Fazenda dos Animais, já tem vídeo aqui no canal, e 1984 também tem resenha aqui no canal. E aí, depois de ter lido esses 2 livros incríveis, recomendadíssimos, eu me interessei por procurar outras coisas do autor. E aí eu encontrei esse livro aqui, Porque Escrevo, na verdade, é um compilado de vários textos do autor, e eu gostei muito, porque, veja bem, aqui na contracapa, eu já até destaquei algumas coisas que eu quero falar com vocês. Aqui na contracapa já tem uma frase que define muito bem, inclusive, esse momento que nós estamos vivendo aqui no Brasil, esse momento político. Diz assim, entre aspas, a linguagem política, e com variações, isto vale para todo o espectro político, dos conservadores aos anarquistas, é concebida para fazer com que as mentiras soem verdadeiras e o assassinato pareça respeitável, e para conferir aparência de solidez ao puro vento. Então, por aí, já por essa frase do Orwell, eu já acho que esse livro vai ser demais, tá? E aí, o que nós temos aqui nesse livro? Diz assim aqui a contracapa, seja demonstrando a falácia da linguagem política, dissecando o preço real dos livros ou proclamando verdades dolorosas sobre a guerra, os ensaios de George Orwell são atemporais e mostram sua relevância para qualquer período, país ou leitor. Ao falar sobre o poder da escrita, o autor de A Fazenda dos Animais, em 1984, analisa não apenas a própria produção, mas também o papel que a literatura, em seu sentido mais amplo,
exerce tanto na formação política do indivíduo quanto em sua forma de enxergar o mundo. Esta edição vai trazer uma seleção de ensaios, os mais emblemáticos do autor. Então, por aqui, já por essa contracapa que você já imagina, né, e por essa frase que eu destaquei logo no início, você já imagina o que a gente vai encontrar aqui, né? Coisa muito boa, porque realmente o George Orwell é incrível e eu recomendo a leitura. Esqueci de dizer, mas é sempre bom lembrar que em 1984, que foi, para mim, é o melhor, em 1984, foi usado como inspiração para fazer o Big Brother. Embora o Big Brother seja uma porcaria, a 1984 é maravilhoso, excepcional, ok? Então fica aí para você se inspirar de repente a ler esse livro também do Orwell. Se você não leu A Fazenda dos Animais e nem 1984, recomendo que você comece lendo esses dois livros, tá? Porque são sensacionais. Outro livro também que chegou por aqui, agora já em outra área completamente diferente da crítica literária, agora nós vamos para a teologia, foi esse livro aqui, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, um livro do Wayne Grudem. E por que eu decidi comprar esse livro aqui? Eu estava precisando eu queria comprar um livro de teologia sistemática, né? E eu fiquei muito tempo pesquisando, porque, como vocês sabem, eu já disse aqui em alguns outros vídeos, embora eu goste de ler e de estudar, eu não sou teóloga, nem nada do tipo, não tenho nenhuma formação nessa área, mas é um assunto que me interessa pelos motivos óbvios, né? Como eu sou cristã, então me interessa a teologia. E aí, eu fazendo várias pesquisas, sabe? Lendo lá os comentários que o pessoal deixa lá nos livros, nos sites dos livros e tal, e conversando com algumas pessoas, eu fiquei sabendo que esse livro aqui é muito recomendado para quem está começando a faculdade de teologia, ou seja, aquela pessoa que está começando a faculdade, que ainda não sabe nada, está começando a trilhar esse caminho da teologia. E aí eu falei assim, de repente, acho que ele vai me servir, porque eu não queria comprar nada, um livro de teologia sistemática, aquele calhamação, grandão, igual tem, esse mesmo... Na verdade, esse autor, o Wayne Grudem, ele tem um livro de teologia sistemática, esse sim, um calhamação, né, completo, e aí o que foi feito? Foi pedido a ele para fazer uma versão condensada, e a versão condensada e muito mais palatável foi essa daqui, entendeu? Então, esse autor aqui, inclusive, ele tem, sabe, aquele calhamação, ele tem esse livro, né, muito mais extenso do que esse, só que eu acho que a editora dele, com certeza os leitores, estavam pedindo para ele fazer uma versão mais condensada, porque, por exemplo, eu não tenho interesse de ler, pelo menos não agora, mas eu teria interesse de ler um livro mais condensado. Mas ele tem aquelas folhas amareladas, maravilhoso, tem uma diagramação muito boa, tá? E deixa eu ler algumas coisas interessantes aqui para vocês. Na contracapa diz assim, o que é teologia sistemática? Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus? Começa assim o texto aqui. O que é pecado e de onde ele veio? Como Jesus é totalmente Deus e totalmente homem? O que são dons espirituais? Quando e como Cristo voltará? Se você já fez ou se faz perguntas como essa, teologia sistemática não deve ser um termo tão abstrato para você. Em teologia sistemática, ao alcance de todos, o renomado teólogo Wayne Grudem explica de maneira acessível as temáticas que todo cristão precisa saber a respeito do cristianismo. Baseado na premiada Teologia Sistemática de Wayne Grudem, como eu falei, a versão é mais longa, né, estendida, este livro abrange os mesmos aspectos essenciais da fé, dando-lhe uma compreensão firme sobre 7 tópicos principais.
Quais são os tópicos principais? A doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, a doutrina de Cristo, a doutrina da aplicação da redenção, a doutrina da igreja e a doutrina do futuro. Assim como sua obra maior, Teologia Sistemática ao Alcance de Todos, é um livro marcado pela clareza, pela forte ênfase nas escrituras, por sua abrangência, pela riqueza de detalhes e a abordagem de temas importantes e oportunos, como a batalha espiritual e os dons do Espírito. Um livro elucidativo e essencial para todos aqueles que buscam respostas bíblicas sólidas para as suas perguntas mais importantes. É bom deixar claro aqui algumas questões que eu dei uma lidinha aqui, eu achei interessante, porque assim, logo no início do livro, né, acho que na introdução, se não me engano, introdução à teologia sistemática. Aí ele vai primeiro definir o que é teologia sistemática, tá? É o que a Bíblia diz em sua totalidade e ensina-nos atualmente sobre qualquer assunto abordado. Então, qualquer tema que você imaginar, a teologia sistemática vai fazer o quê? Vai te dar tudo o que existe, todo o conteúdo que existe, biblicamente falando, sobre aquele tema, tá? É como se fosse um resumo daquele tema, então ela vai trazer para você tudo, como é que a Bíblia aborda aquele assunto, todos os textos sobre aquele assunto. Então, é muito legal, assim. E é um livro também que serve como consulta, né? Então, você tem dúvida em alguma coisa, não que você, de repente, vai pegar esse livro aqui e vai ler ele de capa a capa. Você pode até ler de capa a capa. Mas ele também é um livro que serve para consulta. Você está estudando, lendo um livro da Bíblia ou tem interesse sobre um determinado tema, aí você vem aqui e acha tudo sobre aquele tema. E aí ele vai definir também qual é a correlação com as outras disciplinas, né? Ele vai explicar a diferença entre teologia sistemática e teologia desorganizada. Ele vai explicar o que é doutrina, doutrinas básicas ou secundárias, e aí ele começa assim, premissas básicas deste livro, vai começar a lançar as premissas dentro desse tema de doutrinas, né, básicas e secundárias, e aí ele vai destrinchando premissas básicas desse livro, por que os cristãos devem estudar teologia. O autor aqui vai deixar claro também, que é uma coisa muito interessante, que ele não concorda com a tradição teológica liberal, então ele não é adepto da teologia liberal. E ele vai deixar claro também, a respeito da teologia liberal, que ele não diz isso, que ele não concorda com a teologia liberal, não porque ele acha que as pessoas que têm essa crença liberal não tenham nada assim de importante a dizer, mas sim porque as diferenças que existem entre elas, ou seja, entre a teologia liberal e a teologia que ele subscreve, sempre consiste em questionamentos sobre a essência e a autoridade da Bíblia. Então, como a teologia liberal sempre vai bater de frente e vai questionar a essência e a autoridade da Bíblia, para ele isso é uma coisa assim inegociável. Não tem como você abrir mão da autoridade, né, da essência e da autoridade da Bíblia. E eu concordo com ele. E, além disso, ele também vai dizer que ele subscreve a doutrina da predestinação. Um livro de teologia sistemático muito interessante. Se você estiver aí querendo, de repente, estar igual a mim, esse aqui é um bom livro para você que quer aprender um pouco mais, que quer ter uma fonte fidedigna de consulta. Esse livro aqui tá indicado aí, vi várias pessoas, pastores também comentando a respeito dessa teologia sistemática aqui desse autor, e todos eles recomendavam, inclusive para quem está iniciando a faculdade de teologia. Então, fica aí essa dica para vocês. Por este mês de maio, foi isso que chegou por aqui. Lembrando que todos os recebidos aqui são pagos por mim, tá? Então, esses foram os recebidos do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que sirva, de repente, de uma orientação, de uma inspiração, de repente, uma boa dica para você que estava aí querendo uma indicação de um livro de teologia sistemática ou mesmo de crítica literária. Lembrando, deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa a sua curtida, porque isso ajuda muito o canal, tá? Para que o YouTube redistribua esse vídeo para outras pessoas. É preciso que você curta. Se você gosta aqui do conteúdo desse canal e dessa que vos fala, deixa aí a sua curtida, o seu comentário. E nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau!